Hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário bastante pop. É um fundo híbrido, multi-estratégia e que tem o maior número de cotistas do mercado, 269 mil pessoas. Estamos falando do Maxi Renda Fixa, cujas cotas são listadas na bolsa com o código MXRF11. Este fundo começou em abril de 2012 e é fruto da fusão entre dois outros fundos de investimento imobiliários, o XP Gaia e o Maxi Renda. O MXRF11 tem um patrimônio líquido de 1,8 bilhão de reais e mais de 182 milhões de cotas. Por isso, cada uma é negociada na casa dos R$10. Isso mesmo, por R$10 você já consegue entrar nesse investimento. Este é um dos motivos do fundo ser tão visado, principalmente por investidores iniciantes, o baixo valor da cota. Mas será que é só isso que atrai no MXRF11? Quais são as vantagens e desvantagens? Os rendimentos do fundo são maiores que a Selic? Vamos analisar este fundo específico, falando dessas vantagens e desvantagens. Vamos dar um resumo de fundos imobiliários, mas tudo isso e muito mais depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, já que estamos falando em fundos imobiliários, que obviamente investem em imóveis, vamos supor que eu morasse em uma ilha, como Robinson Crusoe, e daí eu tivesse que me mudar para outra ilha. Você sabia que isso não seria um trocadilho, certo? Sabe como seria, Doni? Não sei. Uma trocadilha. Muito bem, Doni. Vamos lá, vamos trabalhar. Eu achei que você estava falando coisa séria, Samidana. Muito bem. Olha só, acho melhor focar no que nós sabemos fazer de melhor, Sammy Boy. Vamos refrescar a memória dos nossos seguidores, de vocês que estão aqui acompanhando o conteúdo do Cafeína, e falar o que são os fundos imobiliários, né? Eles são fundos que investem no mercado imobiliário, obviamente. Os FIIs podem investir em imóveis físicos, mas também em créditos imobiliários. Os que investem em imóveis são fundos de tijolo e os que investem em crédito imobiliário são conhecidos como fundos de papel. E se você não sabe o que são créditos imobiliários, eles são títulos de renda fixa, só que tem lastro em uma relação imobiliária. Os mais conhecidos são os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Já falamos aqui no Cafeína disso, e funciona mais ou menos assim. Você empresta o dinheiro para alguém, esse alguém vai construir um imóvel e essa pessoa vai te pagando o que você emprestou mais os juros, assim como foi combinado. Também pode ser uma antecipação de receita. Um dono de um shopping, de um prédio, pode precisar de dinheiro e dar como garantia os aluguéis daquele empreendimento. Aí você compra o CRI dele e vai recebendo esses aluguéis ao longo do tempo. Sempre você tem um intermediário lá, uma securitizadora que junta essas pontas. Exatamente, Samir. Aliás, nós temos um programa só sobre isso, não é verdade? Nós já falamos a respeito dos CRIs e dos CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Nosso menino Zanuto vai colocar o link aqui, o card. Se você quiser saber mais a respeito disso, é só clicar. Muito bem. Voltando ao assunto, vamos falar de fundos de tijolo. Eles podem ser desde shoppings, de lajes corporativas, galpões logísticos, prédios, residências, hotéis e ativos urbanos, como supermercados, faculdades, e tem até de cemitério para quem já está sentindo saudade de Halloween. Pois é, nos fundos de tijolo você ganha tanto com os rendimentos, que são pagos mensalmente ou a cada 6 meses, como também na venda dos imóveis. Se a gestão do fundo for ativa, ele pode até reciclar o portfólio, ou seja, vendendo um ou mais ativos e comprando outros. Depende muito como o gestor administra o fundo. É importante também destacar, Sam, que os FIIs são de renda variável, né? É considerado ali aquele meio de campo, né, entre a renda fixa e a renda variável, mas enfim, eles são uma boa opção para o investidor que está começando a sair da renda fixa e quer diversificar sua carteira para se expor mais e, consequentemente, ter uma possibilidade maior de ganhos. Você compra um fundo imobiliário igualzinho você compra uma ação. Basta ter uma conta em uma corretora e usar o home broker dela ou a plataforma dela.
Nós aqui usamos o Desinvest, nossa parceira. A gente já mostrou algumas vezes como fazer isso, mas tanto quando você loga na sua conta ou se você quiser fazer através do home broker, pode também. São duas possibilidades. Dos dois jeitos você chega lá e consegue comprar o seu fundo imobiliário. É muito fácil, mas vamos pontuar as vantagens dos fundos imobiliários. Bora. Primeiro, você pode entrar no negócio imobiliário sem ter o dinheiro todo, né? Você está comprando uma cota. Segundo, você não vai ter aquela dor de cabeça de condomínio, IPTU, escritura, que às vezes toma muito tempo. Inquilino. Ou basicamente você já vai ter o resultado líquido disso. E terceiro, ele tem uma liquidez, a maioria negociada em bolsa, então você quer pôr sua casa para vender, talvez não tenha um comprador tão de imediato, aí você vai ter que pôr lá corretor. Na bolsa você concentra potenciais compradores e potenciais vendedores. Outra coisa é que você tem um gestor que é especialista nisso, né, Dani? Então você tem o cara que, teoricamente, ele compra melhor e sabe vender mais sobre o mercado imobiliário do que você. E aí você ganha de duas formas. A valorização pode vir do fundo, né? A cota pode se valorizar, e aí o fundo, sei lá, comprou imóveis e vendeu com algum ganho. E também você tem os aluguéis. E os aluguéis são isentos de imposto de renda. Essa isenção vale para a pessoa física e os rendimentos nada mais são do que a distribuição do resultado do fundo. Esse valor que você recebe a cada mês ou a cada 6 meses não tem desconto do imposto de renda, mas você paga sim IR se vender uma cota do fundo e obtiver lucro nessa operação. Aí é preciso pagar 20% sobre o ganho de capital. Você emite uma DARF, no máximo até o fim do mês seguinte da venda, e um exemplo disso é como se você tivesse comprado uma cota de um fundo por R$1.000, a hora que você vende essa cota ela está valendo R$2.000, e aí você paga o IR sobre essa diferença, no caso 20% de R$1.200. Bom, agora que a gente já fez uma generosa introdução, uma recapitulação de fundos imobiliários, vamos falar dele. MXRF11, que é um fundo multi-estratégia, investe em CRIs, debêntures, LCIs e cotas de outros fundos imobiliários. E aí você sabe, né, Doni, que além de ativos imobiliários, como imóveis comerciais e projetos residenciais, ele tem esses papéis que eu estava falando. Ou seja, o MXRF11 tem uma carteira diversificada por si só e bem pulverizada. O gestor é a XP e a administradora é o BTG Pactual. Então são instituições aí de belo porte. Bom, o que chama atenção é o valor da cota. Com pouco mais de R$10 você pode se tornar um cotista do fundo. Antes, cada cota do MXRF11 valia R$100, mas o preço caiu após o gestor fazer um desmembramento de uma cota em 10. Ou seja, quem tinha uma cota de R$100 passou a ter 10 cotas de R$10. Vamos dar um exemplo. A maioria dos fundos imobiliários tem uma cota na faixa dos R$100, mas tem FIIs mais caros, obviamente. A cota do Shopping Higienópolis, por exemplo, custa quase R$900. A do Parque Dom Pedro, que fica em Campinas, custa mais de R$3.000. Então fica muito difícil, às vezes, para o investidor que está começando, pessoa física, comprar isso. Quando você tem um ticket de entrada mais baixo, R$10, é um convite, não fica uma barreira. Por isso, quando começa a ficar caro, seja uma ação, seja um fundo, você faz esse desdobramento. Então, ao invés de ter uma ação que vale 100, você pode ter 10 que vale 10 cada um. Mesma lógica para cotas de fundos. Split, se quiser ser chique. É isso. Não é? Split é quando você desdobra, e quando você agrupa, que é o contrário, é o implit. É menos usual, mas pode ocorrer. Muito bem. Voltando ao MXRF11. O fundo tem uma boa diversificação do portfólio. 63% do dinheiro estão alocados em créditos imobiliários, principalmente CRIs. 8% investidos em outros fundos imobiliários. 5% são de permutas financeiras, que têm mais risco, mas também trazem um retorno maior para o cotista. E 23% ainda estão em caixa, porque o fundo fez uma emissão recente e ainda não terminou de alocar todo esse dinheiro. E os créditos do MXRF11 mesclam CRIs de boa qualidade, que CRIs são créditos, né, com outros de taxas mais atraentes.
Então, ele tem aí um perfil um pouco diferente. Esses outros, na questão de risco, são mais arriscados. Obviamente, o gestor está olhando risco-retorno. O fundo tem, por exemplo, CRIs do Magazine Luiza, da Prevent Senior, do Pão de Açúcar, da Redditor e do Iguatemi. Essas são empresas de baixo risco de inadimplência e, obviamente, pagam menos. Mas há 5 CRIs dentro do fundo que sofreram calote no passado. E o fundo aí está correndo atrás, tentando recuperar. Por isso, sempre que o investidor entra em qualquer que seja o fundo, é interessante ver o que o fundo tem na carteira, as estratégias, para ver se compartilha ou não. Sim, agora vamos aos rendimentos, que é algo também muito relevante, isso. Não é? Olha só, em setembro o fundo distribuiu 9 milhões e 200 mil reais em rendimentos. Nos últimos meses, a média de rendimentos ficou entre 6 e 7 centavos por cota adquirida, o que dá entre 7,5% e 9% ao ano. É o quádruplo da Selic atual, que está em 2% ao ano. Se você considerar que esse rendimento não paga IR, ele foi o equivalente a 521% do CDI em setembro. Podemos dizer, então, que o fundo paga bons rendimentos e é bem diversificado. E também tem como vantagem o valor da cota, que é baixo, então fica democrático. Ele não é um fundo que tem tanta valorização, mas por outro lado, ele tem uma boa liquidez, ou seja, se você quiser vender é fácil. Não, é claro que a bolsa dá mais liquidez do que imóveis reais, mas não é todo o ativo que está na bolsa que tem essa liquidez alta. Exatamente. É um fundo, então, respeitável, digamos assim, com muitos cotistas, o maior da bolsa e um bom risco de crédito. E tem essa facilidade de ter uma cota barata, de baixo valor nominal. A gente sabe que o valor importa na hora dos investimentos, porque não adianta você ter um fundo maravilhoso e ele ter uma cota muito elevada de entrada. Isso pode afastar muitos investidores, pessoa física que quer participar, mas não tem toda aquela disponibilidade de capital na hora, né? A liquidez vai ser muito menor, vai ser muito mais difícil caso você esteja investindo em um fundo cuja cota custe muito mais. Então tudo isso ajuda a ter essa maior liquidez, maior negociabilidade nesse índice. E é um fundo interessante aí que a gente trouxe como destaque hoje. Por isso. Gostou, Samidana? Eu gostei, acho que a gente fez uma recapitulação de fundo imobiliário, é uma classificação de ativos, uma classe de ativos interessante. Esse é o fundo mais famoso, a gente mostrou um pouco como analisa. R$10 é um valor bastante acessível, até sugiro quem quer entrar num fundo de valor mais baixo, não pôr muito dinheiro, para você sentir um pouco os riscos, o mercado, como oscila, como não oscila, é um bom experimento. Eu recomendo ter alguma parte de fundo imobiliário. Agora, se a gente pensar na classificação de risco, claro, eu não estou falando de estresse, né? Renda fixa tem menos risco. Por que eu estou falando excluindo estresse? Porque se você pegar renda fixa de junk bonds, né, empresas que estão quebrando, vai ter um risco gigante. Claro. Fundo imobiliário é meio híbrido, porque você tem os rendimentos, normalmente vem de aqueles que têm aluguel em parte, né, que vem de contrato, você não mexe isso no longo prazo. Depois ações acaba aumentando o risco. Você tem as ações mais conhecidas, das empresas gigantescas, que são as large companies, né, as empresas... Blue chips também. As blue chips também. E depois você tem as small caps, são empresas menores, que aí também tem mais risco. Então, essa visão do risco, aí você precisa ver o seu perfil, mas sem dúvida é uma categoria bacana. E depois que eu falei bastante coisa, não sei se as pessoas acharam um pouco demais. Esse foi um fundo que a gente escolheu, né? Mas queria aproveitar, Sammy Boy, para pedir a você que está acompanhando este programa, se você tem interesse em que a gente analise algum tipo específico, em algum fundo que está te chamando mais atenção, alguma categoria, alguma classe de ativos mais interessante para você, alguma empresa que você quer que a gente analise aqui, caso seja uma empresa com ações em bolsa, enfim, nos ajude também a fazer esse programa, sugerindo aqui a pauta que você deseja que se torne o tema central do Cafeína e nós poderemos tratá-lo aqui. Exatamente. Dito isso, cabe chamar o Giro de Notícias. Você tomaria uma tequila Tesla? Se sim, essa é sua chance. Ou melhor, foi. O presidente da Tesla, Elon Musk, finalmente cumpriu sua promessa feita no Twitter e vendeu uma Tesla Aquila. A garrafa de $250 esgotou rapidamente na loja online onde foi vendida. Agora, as próximas unidades devem ser vendidas em alguns estados norte-americanos.
E o Walmart disse hoje que vai vender suas operações de varejo na Argentina. A empresa não revelou o valor da operação no país, onde tem mais de 90 lojas. O Walmart Argentina começou a operar em 1995 e atualmente tem cerca de 9.000 funcionários em 92 lojas. A elétrica francesa Engie pode revelar a decisão de reduzir o pagamento de dividendos aos seus acionistas no Brasil. A companhia cortou os proventos referentes a 2019 e o primeiro semestre de 2020 como forma de passar pela crise do coronavírus. Segundo a Forbes, o atual caixa da empresa permite a revisão dos pagamentos para ser repassado o maior valor de dividendos aos acionistas. Muito bem, depois desse giro de notícias, Samidana, vamos agora direto ver quais foram os destaques da Bolsa de Valores e ao fechamento de mercado. O Ibovespa fechou em leve alta de 0,17% na sexta-feira e quase encostou nos 101 mil pontos. Na semana, o índice acumulou alta de 7,42%. As maiores altas da semana foram Ultrapar, Ecorodovias e Cyrela. Já as maiores baixas foram Santander e Suzano. Enquanto isso, o dólar caiu 2,74% e encerrou o dia sendo vendido a R$ 5,39, atingindo o seu menor patamar de fechamento desde 18 de setembro. Na semana, a queda foi de 6,01%. Essa foi a maior perda semanal da moeda americana contra o real desde a semana encerrada em 5 de junho. Muito bem, meu caro Doni, então... Missão cumprida nesse Cafeína de hoje. Deixe um comentário, se inscreva, compartilhe toda aquela... O kit da mendicagem? Mendicância? Mendicância desses... Cibernética. Combalidos apresentadores. Ah, tá querendo falar difícil hoje, sabe? Não, é porque veio essas palavras na cabeça. Dormi pouco, dormi mal, estou um pouco cansado, mas com a alegria de sempre, desejo um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.